A paz do Senhor para todos. Como estão vocês? Tudo bem? A vida é boa, porque Deus é bom e Jesus Cristo foi enviado para nos salvar. Vamos então a mais um comentário da nossa lição bíblica. Lições bíblicas, agora é a lição de número 10, que será ensinada no dia 4 de junho de 2023, cujo tema é um tema forte, um tema pesado, triste, quando os pais sepultam os filhos. Temos aqui um novo projeto gráfico que está sendo engendrado aí, juntamente com o nosso querido Adonias, e para aqueles que fizeram as suas observações acerca da claridade do nosso estúdio, isso aí está se tornando cada vez melhor. E você pode sim, a cada dia que você observar alguma coisa, participe, coloque seus comentários. Daqui a pouco eu vou citar alguns que têm comentado, que para nós é uma grande alegria e um privilégio muito grande também. Vamos então ao comentário do comentário bíblico. Um grande abraço também ao querido comentarista, pastor Elienay Cabral, comentarista, consultor teológico e pedagógico desta lição. Vamos aos textos principais. O texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Nós agora estamos dando este zoom, viu, Adonias? Coloca o zoom aqui para que aqueles que estiverem nos seus smartphones possam também acompanhar de uma maneira bem aprazível. Então o texto áureo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. A verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Olha a leitura bíblica em classe. Que coisa linda que este projeto, viu, gente? Muito bem. Parabéns. Está em Jó, capítulo 1, versículos 13 e versículos 16 até o 19. Vamos lá. Eu quero mais uma vez observar que no momento em que estivermos falando, eu e você aí, sobre o comentário da nossa lição, é muito importante que você, com a sua caneta, o seu lápis, o seu papel, ou mesmo rabiscando a sua lição, neste momento, você possa parar as demais coisas, baixar a sua TV ou o rádio, se você estiver aqui através da TV, e o contrário também é verdadeiro. Se estiver no rádio, você baixa a TV, se estiver na TV, você baixa o rádio, para que possamos juntos verbalizar, expressar, falar a palavra de Deus. Então vamos juntos. Versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e matou a todos. Que terrível, hein? A estrutura dos tópicos está assim distribuída. Primeiro, a introdução. Tópico 1 falará sobre a família de Jó. O tópico 2, lidando com a morte dentro da família. O tópico 3, os cristãos e o luto. E, por fim, a conclusão. Nós fizemos questão de
colocar aqui as subdivisões da nossa lição, para que você possa também compreender que, para o aluno, ele precisa visualizar que existe algo bem contido, bem dividido, bem repartido, também para o professor que faz uma aula cronológica, uma aula contando mais ou menos os minutos. Por quê? Alguém pode dizer assim: pastor, como é que eu posso dizer que eu vou levar apenas 10 minutos no tópico 1, 10 minutos no tópico 2, 10 minutos no tópico 3 e gastar 5 minutos e 5 minutos na introdução e 5 minutos na conclusão? Vejam bem, nós nos preparamos. Está escrito assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor quem vem a vitória. Mal comparando, nós preparamos-nos, nós fazemos o nosso esboço, nós juntamos as peças. Na hora é que nós perceberemos que precisaremos dar um enfoque maior no tópico 1, passaremos menos tempo no tópico 2 e equilibraremos no tópico 3 para finalizar a conclusão, para que quando for dado o aviso no sino, o professor já esteja concluindo o seu assunto e não iniciando um outro assunto, pensamento ou princípio, ou dando oportunidade a alguém exatamente na conclusão. Então precisamos definir basicamente aquilo que vamos falar no dia de domingo. Então aqui nós separamos introdução, a família de Jó, lidando com a morte e por fim o cristão ou os cristãos e o luto. E a conclusão nós faremos aqui separadamente. Vamos então? Vamos lá? A introdução vai falar de 3 pontos importantíssimos nas perdas. Primeiro, a dor. Depois, a tristeza. E por fim, a saudade. Ainda nesta mesma lição, nós vamos ver que estes 3 pontos, estes 3 sentimentos, eles fazem parte da perda. Você sente dor, você sente tristeza, você sente saudade. É por isso que nos entristecemos. Mas nós vamos ver que a nossa tristeza, ela não é para nos deixar abatidos, prostrados, e também não podemos ser insensíveis, está na verdade prática. Há alguns funerais em que eu fui e fiquei envergonhado, porque a pessoa dizia: não, ele vai reviver, um dia ele vai reviver, não chore não, porque nós não somos ímpios. Alto lá. Não somos, mas vejam que o próprio Jesus chorou. É o sentimento de dor, é o sentimento de tristeza, é o sentimento de saudade, é o sentimento de alguém que estava próximo, mas não estará tão próximo agora. É um sentimento, portanto, legítimo. A experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a mais dolorosa. Imagine um casal que tem apenas um filho, ou mesmo que tenham 10, e ter que sepultar um dos seus filhos, lá ele, deixa isso para lá. Aqui o subtópico 1 do primeiro tópico, aliás, o primeiro tópico, ele vai falar sobre a família de Jó. Quem sabe uma família com seus 10 filhos, né? Maravilhosa, uma família imponente. Mas vamos falar logo disso. O subtópico do tópico 1 é o primeiro subtópico: quem era Jó? Segundo, a esposa de Jó. E terceiro, os filhos de Jó. Quem era Jó? Todos conhecem a história de Jó. Jó era um homem da Arábia. Ele situa-se, os historiadores, a história de Jó entre os séculos 25 e 28 antes de Cristo. E ele provavelmente nasceu
depois do dilúvio. Então ele está depois de Noé e antes de Abraão. E viveu, naquele tempo em que se vivia muito, viveu cerca de 140 anos. Está em Jó capítulo 42 e o versículo 16, essa diretriz. Olha aqui, mais ou menos uma representação de Jó com os seus filhos. Eram muitos filhos, filhos belos, filhas belas. Era um homem muito próspero. Mas aqui nós trouxemos algumas qualidades de Jó que você tem aí na sua Bíblia, mas é preciso que você também esteja anotando para fixar em sua mente. Qualidade A, sincero. O que é sincero? A qualidade, estado ou condição daquele que é sincero, franqueza, lisura de caráter. Então, Jó só tinha uma cara e não duas. Jó tinha uma palavra, sim ou não. Ele não tinha variação. Isso lembra-nos que Deus, ele não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. Para Deus não há cinzas. Existe o preto e o branco. Existe o sim e o não. Para Deus não existe mais ou menos. E isso não quer dizer dureza excessiva. Significa que aquilo que Deus fala, você pode esperar, porque no tempo certo, do modo dele, vai se cumprir. Deus é reto, é sincero. Segunda qualidade de Jó, a retidão, a honestidade, a probidade, a integridade. O que quer dizer, meu caro Adonias, integridade? Integridade vem de íntegro, quer dizer integer, ou seja, um só. Íntegro. Letra C, justo. O que é justo? Qual é a qualidade do justo? Aquele que julga e procede segundo a equidade, segundo a justa balança, segundo a igualdade plena. Probo, mais uma vez, reto, íntegro. E letra D, se desviava do mal. Ó, que qualidade magnífica! Privar-se de qualquer coisa moralmente má. Jó não apenas era em si mesmo sincero, reto e justo, mas ele procurava evitar que o mal lhe tocasse. Como juiz que atendia na porta da cidade, ele precisava livrar-se de todo aquele que o procurasse para o engabelar, para o enganar, a testemunha falsa, aquele que dava peitas, ou seja, suspeitas, ele se livrava completamente dele. Mas quem era então a esposa de Jó? E aqui nós temos, olha, nós apontamos demais o dedo para esta mulher. É preciso ter uma atitude um tanto quanto complacente com a mulher de Jó. Por que isso? Vamos ver. Primeiro, ela era esposa do homem mais influente da região. Ali não tinha uma mulher que fosse mais importante, que fosse mais rica do que esta mulher, a mulher de Jó. Já que Jó era o homem mais rico do Oriente, ela era a mulher mais rica do Oriente. Ela era bem servida. Assim como Jó tinha muitos empregados, muitos servos ao seu dispor, ela também possuía, visto que era esposa de Jó. A terceira categoria dela era que perdeu 10 filhos. Eu disse categoria, mas na verdade já começa aí as desventuras em série da mulher de Jó. Ela perde 10 filhos. Depois, ela tinha uma visão, ou possuía uma visão, ou teve uma visão pessimista da situação, o que a levou a realmente perder a paciência. E aqui eu cravo, o luto abalou a sua fé. Ela tinha muito, para não dizer tudo, ficou sem nada. Essa mulher não apenas perdeu os seus 10 filhos,
não apenas perdeu as suas ovelhas, jumentas, casa, mas também, de certa forma, perdeu o seu marido. Ela ficou com o seu marido vivo, mas completamente incapaz das tarefas habituais, inclusive do seu próprio corpo, dado o seu estado de enfermidade. Infelizmente, o luto abalou a sua fé quando ela diz: nega a este teu Deus e morre. Ela mostra que ela mesma já não tinha qualquer esperança na vida do seu esposo, nem mesmo na sua história. Aqui, nós vamos então falar sobre os filhos de Jó e algumas características importantes que o texto bíblico nos traz. Mas quero aproveitar este momento e mandar um grande abraço a todos os queridos companheiros pastores, tanto da Bahia, nessa câmera aqui, Adonias, tanto da Bahia, como também do estado magnífico do Goiás, Mato Grosso do Sul, meu querido pastor Daniel Miranda, também os pastores queridos de São Paulo, pastor Anildo e outros que têm dado um feedback maravilhoso. Quero também agradecer a Deus pela vida dos pastores da belíssima cidade de Salvador e todo o estado da Bahia. O pastor Mário Jorge, o querido pastor Claudomiro Pereira. Olha, são muitos nomes. Também o nosso querido pastor Gessé Nunes, a querida missionária Valquíria Nunes, que disse que tem colocado o programa da CEADEB para os professores e também para os alunos, né? Deus abençoe. Muito obrigado pelo feedback. Há muitos que têm dito: olha, pastor, está precisando melhorar isso, melhorar aquilo. Para mim está ótimo. Que Deus abençoe a todos. Continuem a dar as suas informações, os seus comentários, os seus joinhas, porque isso ajuda muito para que façamos um melhor programa. Algumas qualidades dos filhos de Jó. Primeiro, eles tinham uma grande amizade. Naquele tempo, vocês sabem, o filho primogênito tinha muito, e nesse tempo de Jó, muito mais ainda. O filho primogênito era como se fosse o pai dos demais. Ele tinha, naquela época, tudo que o pai deixasse era para ele. Era ele quem ia cuidar da família. Posteriormente, ficou como se o filho primogênito tivesse apenas o dobro do que os outros filhos tivessem. Nós já falamos disso nas aulas anteriores. Mas neste caso, o filho primogênito tinha uma moral muito grande. Então, eles se reuniam na casa do primogênito a fim de curtir a sua amizade, a fim de viverem de uma maneira magistral a vida. Eles viviam em harmonia, celebravam a vida com alegria e em comunhão uns com os outros. Que maravilha! Isso é um exemplo para nós, que muitas vezes não temos tempo de ir na casa dos nossos irmãos, mas a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar especial. Isso também fala sobre família, a amizade. É preciso regar esta plantinha que pode estar ressecada. A planta da amizade dentro da família. Esqueçam as partes que nos diferenciam, que nos afastam. Vamos focar naquilo que nos ajunta, naquilo que nos une. Segundo ponto é o zelo espiritual. Salmo de número 128, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos, pois como era do trabalho da sua mão, feliz serás e te irá bem. Fala sobre a família. E Jó, ele procurava incutir no coração dos filhos valores dos céus. Por isso, ele os santifica. Devemos aprender também a intercessão de Jó. Ele era sacerdote do lar, pois levantava de madrugada e oferecia holocausto para cada um dos seus filhos, porque dizia: pode ser que ele tenha um pecado numa dessas andanças,
Pode ser que eles tenham errado contra Deus. Jó, ele efetivamente temia ao Senhor e não queria que os seus filhos não o temessem, mas fazia de tudo para que os filhos também temessem ao Senhor. Qual foi a última vez que você consagrou ou jejuou pela sua família? Talvez você tenha em casa um filho que tem dado muitos problemas, tem andado em caminhos ruins, ou um filho desobediente. Mas muitas vezes, quando chama para a consagração, você se acha muito cansado, deixa eu dormir um pouquinho mais. O domingo é um dia que eu preciso descansar. Cuidado, Jó, ele embora rico, embora próspero, embora tendo uma família linda, maravilhosa, ele sacrificava a si mesmo pela vida dos seus filhos. Pais, vamos mostrar na prática aquilo que nós já sentimos na mente e no coração, a responsabilidade do sacerdócio dos filhos. Jejue por eles, consagre a sua vida, santifique a sua vida por eles. Foi isso que Jesus fez. João capítulo 17, versículo 19. E por eles me santifico. Glória a Deus. A mim mesmo. Isso aqui é reprisando. Mim mesmo. O Senhor está dizendo, eu estou me santificando a mim mesmo, para que também eles, ou seja, os discípulos, sejam santificados na verdade. Jesus não conheceu o pecado, mas ele consagrava ao Pai, ele jejuava ao Pai, ele orava ao Pai pelos seus discípulos, para que os seus discípulos também fossem santos. Aqui em Jó capítulo 1, versículo 5, Adonias, dá uma paradazinha aí para que o professor possa ler e anotar este importante versículo. Eu sei que você tem a Bíblia em sua casa, mas esse é um momento especial. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse estúdio. É um momento em que nós, do Brasil inteiro, e talvez alguns professores em Boston, alguns professores na Austrália, outros lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, outros no Reino Unido também, estão agora juntos, o mundo inteiro. Glória a Deus, participando desta palavra, deste banquete espiritual. Diz assim: quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Glória a Deus. Esta é a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Vamos ao tópico 2. Na semana anterior, nós sorteamos uma revista Ensinador Cristão. E agora, todos aqueles que estiverem comentando na lição anterior e nesta, estarão concorrendo a um livro. Este livro eu ainda não expliquei qual é. Quero que você comente muito. Quanto mais você comentar, tá aí o livro, Adonias? Ou então, pega aí para a gente já mostrar aqui. Quanto mais você comentar, mais você pode ganhar. É este livro aqui, olha. Hermenêutica Bíblica 1. Tá bom aqui, Adonias? Este livro aqui será seu, se você for sorteado. Como é que eu ganho? Comente muito. E desde já eu agradeço a nossa irmã Aline, lá de Porto Seguro. Eu não posso esquecer jamais o bom povo de Porto Seguro, que ouviu os nossos rogos e comentou muito na lição anterior. Esse presente aqui, Aline, vai para você. Estratégias para o ensino cristão, conselhos para aprimorar a escola bíblica dominical. Eliton Israel Pereira. Este livro, irmã Aline, é seu. Lhe pertence, porque você ouviu rapidamente e não somente comentou, mas levou muitos irmãos aí de Porto Seguro a também comentarem, o que para nós foi um motivo de muita alegria mesmo.
Ok, vamos então falar sobre o tópico 2, lidando com a morte. A tragédia se abateu sobre aquela família. E esta tragédia foi como uma boa parte das tragédias que acontecem conosco. Elas vêm sem avisar. Elas vêm sem previamente informar. Elas vêm sem que muitas vezes nós tenhamos um sentido exato daquilo que vai acontecer. Sabemos que a vida é incerta. Sabemos que parece que tudo está fora de controle. Mas Deus nunca perdeu o controle da nossa vida. Então a tragédia que se sobreveio sobre a família de Jó foi, primeiro, repentina. Foi de repente. Eu estava junto com os filhos e de repente veio um vento do céu. Veio um raio do céu. De repente acabou todas as ovelhas. De repente matou-se todas as jumentas. De repente ficou enfermo. De repente. Então veio repentinamente. Ela foi mortal. Ela matou de uma só vez 10 pessoas. Ela foi destrutiva, porque destruiu muito material, muito animal. E ela foi multifacetada. E eu vou explicar essa palavra. Multifacetada é muitas faces. Então muitas pessoas pensam que uma enfermidade é apenas uma enfermidade, mas não é. E Deus está falando para uma família aqui, em que alguém, o pai ou a mãe, está enfermo. E a crise se instalou na família. Por quê? Um não pode ir porque mora longe. Vai ficar com a mamãe? Eu não posso porque não tenho horário. Eu trabalho o dia todo, cuido dos filhos. O outro, eu não tenho transporte para ir ao hospital. Mas como resolver isso? Aí é que entra o poder da liderança familiar. O irmão mais velho ou a irmã mais experiente vai sentar e vai dizer, olha, mamãe ou papai nunca gostariam de que a nossa família entrasse em crise exatamente no momento em que ele mais precisa de nós. Vamos nos acertar? Olha, você que mora longe, você vai ajudar com o transporte aquele que mora perto. Você que não pode estar com a mamãe todos os dias no final de semana, dá um jeito para estar lá. Tá bom? Então, começa-se a realizar no seio familiar a debelação, a mitigação desta crise. E Deus, através do seu Espírito Santo, vai dar sabedoria para que esta família se mantenha unida. Então, esta crise, ela se transformou numa crise financeira, a perda terrível, uma crise familiar, porque perdeu os filhos e também porque os cônjuges, Jó e a sua esposa, entraram também em crise. A saúde, Jó, ele foi tocado na sua carne, no seu físico, de uma maneira terrível. A crise social, porque os amigos de Jó agora apontaram-lhe o dedo. Você pecou, você errou. E por fim, a crise espiritual que fez com que a mulher de Jó, ela perdesse a sua fé. Vejam que uma crise gera muitas outras crises. E agora então nós vamos para os subtópicos surpreendidos e também razões do luto. Mas antes, eu quero enfrentar esse quadro aqui, ou melhor, colocar esse quadro enfrentando o luto. Esse é um estudo científico que diz que a perda de um filho rompe com o equilíbrio familiar. Para retomar a vida após a perda, as mães precisam expressar seus sentimentos e agir de forma espontânea. A dificuldade na expressão de seus sentimentos agrava a vivência da perda e a elaboração do luto, tornando difícil o exercício da maternagem ou da maternidade com os filhos sobreviventes. O apoio do ambiente mostrou-se essencial para que as mães possam elaborar os sentimentos derivados do luto e assim acreditar na sua capacidade de agir de forma espontânea para auxiliar e cuidar dos seus filhos, ressignificando a vida após a perda.
Deixa um pouquinho aí, por favor, Adonias, para que os professores e alunos possam também ler. Aperta aí o print no seu smartphone ou no seu Android, para que você possa conter e gerar uma pasta com o material de estudo dessa lição. Eu quero dizer aos professores que nos solicitaram liberar os slides, que nós estamos trabalhando nisso. Se Deus permitir, o slide da próxima lição já vai estar disponível para você também ensinar. Glória a Deus. E olha, é um trabalho muito grande fazer esses slides e eu tenho ficado muito feliz com isso. O que é isso? 6 horas para fazer esses slides, buscar as imagens, comprar royalties e tudo mais. É um trabalho hercúleo. Gostou da palavra aí, né? Vamos lá. Hercúleo é trabalho de Hércules, é um trabalho que demanda uma força sobrenatural. Ele vem lá da mitologia grega, né? É um trabalho sansônico, para ser bíblico, um trabalho... Fidelidade ao Senhor no meio das tribulações, no meio das provações, no meio das perdas. E aqui eu quero também informar aos professores, ou talvez há muitos que têm errado nessa questão do português. Não podemos dizer no meio das percas. Não, é no meio da perda, no meio das perdas. A perca, caso eu perca uma chance, aí sim. Mas no meio da perda, eu tive uma perda, ok? A perca só é utilizada em determinados momentos, mas aqui é sempre a perda, as perdas, a perda, ok? Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso é o Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado que suporta com perseverança a provação. Aqui está Jó conversando com seus 3 amigos. Na minha visão está perto demais, né? Eles mantiveram uma distância regulamentar, por medo de que aquela enfermidade fosse contagiosa, sei lá, hein? E disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. A grande pergunta que se faz é, há propósito no sofrimento? Porque quando o dente está doendo, quando a cabeça está doendo, quando há uma enfermidade, às vezes até terminal, ou mesmo crônica, a fibromialgia, em que a pessoa passa a vida sentindo dores, qual o propósito dessa enfermidade? Bem, nós precisamos entender que há enfermidades congênitas, há enfermidades que são geradas de pais para filhos, mas há outras em que há um propósito. Vamos ver os 2 tipos de propósito para o sofrimento. O primeiro é levar, na vida do crente, é levar o crente de volta ao caminho correto. Segundo, desenvolver uma capacidade de compaixão pelos outros. Terceiro, confirmar o valor da fé, a vossa fé provada qual prata. E quarto, aperfeiçoar o caráter do cristão. Na vida do ímpio, o sofrimento tem um propósito de manifestar o caráter santo de Deus e também promover a prática da justiça. O subtópico 1 vai falar, não culpe a Deus. No momento da dor, no momento da perda, no momento do sofrimento, não culpe a Deus. De todos aqueles que você tem que culpar, o que menos tem culpa é Deus. Oh, Senhor, eu fui fiel, Senhor. Você ganhou muito por ser fiel a Ele. Senhor, eu andei diante da Tua face com o coração limpo. Fez isso porque
tinha que fazer. Agora saiba que o Senhor, Ele galardoa, Ele recompensa, Ele presenteia aqueles que lhe são fiéis. A ninguém Deus fica devendo. Deus sempre dá presentes, Deus sempre recompensa. Mas não culpe a Deus. O profeta Jeremias, nas suas lamentações, ele estava em Jerusalém, ele viu a destruição do povo, ele viu os príncipes nus no meio da rua, pessoas comendo, muitas vezes, o resto de animais. Ele viu a tristeza, ele viu a dor, ele viu o pranto. Mas ele não culpou a Deus. Ele culpou a si mesmo. Ele culpou o pecado do povo. E ele escreveu esta poesia chamada As Lamentações de Jeremias, o profeta do choro. No capítulo 3, versículo 26 e também o 25, eu separei o 26 aqui, e também o 28, ele diz: é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Talvez você já tenha perdido a esperança, mas é hora de reavivar a esperança. É hora de novamente voltar a pensar naquilo que pode ser o seu futuro e não apenas naquilo que é o seu presente. Força, o Senhor está contigo. Eu, o Senhor, te tomo pela mão direita e te digo: não tenha medo. Amém. Glória a Deus. No momento de pranto, no momento de choro, muitas vezes, algumas pessoas hoje têm sido levadas a conter o seu choro. Não faça isso. Nem sempre é bom conter o choro. Aqui eu trago auxílio científico. E essas são últimas constatações. Antes as pessoas diziam: não chore, é normal. Dizer não chore, não chore. Mas eu quero dizer a você: chora nos pés de Jesus, porque Ele enxuga teu pranto também. E a ciência nos traz aqui motivos. Volta um pouquinho aí, Adonis. Os benefícios do choro, obrigado. Printa essa tela que vai aparecer aí, viu? Isso, obrigado, meu irmão. Primeiro, chorar alivia a dor. O choro produz analgésico natural, ocitocina e endorfina. Eita glória! O choro é como se fosse o respirar da alma. É um analgésico natural, ele alivia a nossa dor. Chorar esfria a cabeça, literalmente. Aquele soluço que você dá vai irrigando o seu cérebro, diminuindo a pressão. Eles trazem uma enxurrada de ar fresco para o corpo, oh glória. Chorar ajuda a superar o luto. Ele nos ajuda a passar pelo processo e superar a dor da perda, de acordo com a revisão de estudos científicos. Por quê? Muitas vezes nós dizemos: pare de chorar, não chore, porque nós vimos Jesus dizer: não chore, mulher, não chore. Mas ele podia dizer isso porque ele ia consolá-la. Será que você tem consolo? É preciso pensar muito bem, porque muitas pessoas estão, no momento de chorar, indo para a casa da alegria. E lá, muitas vezes, se divertem, mas é um fogo de palha. É o chamado fogo fátuo. É um fogo que aparece e logo desaparece. E, em troca dessa alegria momentânea, vem uma tristeza ainda maior. Chore com seus amigos, chore com seus irmãos, chore nos pés do Senhor Jesus. Quarto, chorar acalenta. O ato de chorar serve como acalento, porque ativa o sistema nervoso parasimpático, que ajuda o corpo a descansar. Neste caso, os benefícios de chorar aparecem depois de alguns minutos de lágrima rolando. Há muito tempo atrás, chorar inclusive enchia a barriga, sabia disso? Entre aspas. Hein, Adonis? Quando o menino estava com fome, a mãe botava o menino para chorar, ele se cansava, ia dormir
o corpo parece que gerava alguma força extra, ou pelo menos hibernava um pouco até que aparecesse comida, ou o pai ou a mãe chegasse com a provisão. Chorar ajuda a recuperar o equilíbrio emocional. Quando a emoção é muito intensa, seja ela a felicidade ou estresse, o choro também pode surgir como uma forma de trazer o equilíbrio emocional de volta. Defendem pesquisadores de Yale, da University Yale. E por fim, chorar é humano. Chorar faz parte da vida. Isso é importante a gente dizer, porque eu tenho visto em muitos lugares, quando alguém está sendo entrevistado que chora, me desculpe aí, viu? Me perdoe aí. Perdoar por quê? Você não sorri? É uma emoção humana? Sim. Pede perdão porque sorriu? Não. Pede perdão porque gargalhou? Não. Pede perdão porque chorou? Bem, a não ser que você chore feio. Lá ele. Aí. Mas cada um tem o seu jeito de chorar, não é verdade? Vamos nos encaminhando então para a conclusão. Espero que você tenha sido instruído através deste estudo e deste comentário bíblico da CEADEB TV oficial. E também, viu, meu caro? Quero mandar um alô especial para o Valmir Júnior, toda a equipe da Vox, Rádio Vox FM 105,9. Vocês que estão me ouvindo aí neste sábado especial, que pode ser chuvoso, aos irmãos lá de Muritiba, aos irmãos que estão escutando através da internet também, aos todos os professores, que Deus abençoe. Uma ótima aula. Vamos à conclusão. E eu coloquei este texto bíblico aqui do Salmo 73, versículo 26. Esse Salmo 73 é a oração de um grande levita chamado Asaf. Diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me sustentam. Lição bíblica de número 10, de 4 de junho de 2023, cujo tema é quando os pais sepultam os filhos. Até a próxima lição, os prejuízos da mentira na família. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Um obrigado especial ao pastor Valdomiro Pereira da Silva e a toda a mesa diretora da Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia e também a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Obrigado à Casa Publicadora das Assembleias de Deus e obrigado a você que tem acompanhado, compartilhado este vídeo. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.